Pronto, gravando. Então, eu estou feliz, num certo sentido, lembrando que essa primeira reunião online, ela é motivada em grande parte pelo coronavírus. Olha que incrível, né? Então, o que é que o coronavírus tem para nos ensinar? O que é essa mudança de hábitos e valores que ele está apontando para a gente um caminho, uma direção, né? E isso lembra o ensinamento do nosso grupo, já desde o início do grupo, há muitos anos, que a gente tem essa ideia de que a vida é o maior guru, né? Ou seja, é a vida que nos tira do estado de sonho e de fantasia e faz com que a gente acorde. E esse acordar é aquilo que as pessoas chamam de essa relação entre o samsara e o nirvana, que é todo o objeto da nossa discussão do nosso grupo, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma experiênciazinha pequena, boba, só como introdução de 3 minutos, mas para mostrar como a vida, que é, na verdade, essa consciência suprema, né, que é o todo, que é a divindade, como ela age, reage por nós, né, quando a gente entende essa noção de unidade. Se a gente entra num estado de conexão com o sagrado e se propõe a olhar para a vida desse modo, cada gesto da gente na vida ensina a gente nesse caminho. Então, por exemplo, ontem eu fui ao supermercado com a Cássia fazer algumas compras. E a gente percebeu no supermercado, quer dizer, eu estava mais atento para isso, porque eu não estava muito preocupado com as compras. A Cássia estava mais focada. Mas eu notei, assim, as pessoas no esforço de mudança, ao mesmo tempo que ainda muito endurecidas do seu egoísmo, né? Então você via as pessoas um pouco assustadas, um pouco preocupadas, mas cada um tentando se defender. E a relação patrão-empregado dentro dessa mesma lógica. Quando eu fui comprar o queijo, tinha um menino muito perturbado, e ele tirou a máscara, porque o nariz dele estava escorrendo, gotejando, estava pingando. E uma moça na minha frente tinha pedido 8 pacotinhos de 250 gramas para que ele pesasse um a um, provavelmente, que ela queria pôr no freezer. E aí ela saiu para pegar alguma coisa em alguma prateleira, aí ele tirou a máscara e o nariz estava gotejando. Ele virou de costa para mim e limpou, mas eu vi gotejar antes. Aí ele limpou com a mão, sem nada, pôs a máscara de volta e foi manusear o queijo. Antes de mim, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou olhando as pessoas, essa senhora que estava na minha frente, de máscara, exigindo 8 pacotinhos de queijo, e o rapaz nessa aflição, e o colega dele também, né? Naquele momento, a primeira reação, a reação antiga, eu vou falar com o gerente, isso é um absurdo, qualquer coisa assim. E, ao mesmo tempo, a gente não está vendo a situação dele. Muito provavelmente que ele está ali trabalhando obrigado, né? Aquilo mexeu comigo, aí eu vim para casa com a Cássia, tomei banho, arrumei tudo. Aquilo não saiu da minha cabeça. E quando eu fui abrir aqui, eu não sou uma pessoa muito voltada para assim, por um sentido do entendimento superficial da caridade. Geralmente, eu prefiro as mudanças estruturais do que, vamos dizer assim, a esmola na porta da igreja, por exemplo, né? Que é um vício do sistema, muitas vezes. Mas aquela cena daquele menino estava me perturbando. Eu falei, qual é o meu papel nisso? Eu vi, eu assisti, e como é que eu ajo enquanto pessoa aqui? O que eu tenho que fazer? E eu resolvi voltar para o restaurante, para o supermercado, para ver o menino. Aí, quando eu cheguei na seção de queijo, ele não estava mais lá. Aí eu procurei o supermercado todo, não o vi. Falei, bom, não é para ser esse encontro, paciência. Aí eu saí do supermercado e descobri que do lado do supermercado fica o depósito do supermercado.
porque tinha acabado de chegar o caminhão de entrega. Então estava aquela bagunça das pessoas ainda se entendendo como é que faz o descarregamento. E aí, quando eu fui para a porta passar ali na porta da entrada, vinham saindo 4 pessoas, meio que discutindo, e eu dei de cara com esse menino. E ele tinha acabado de falar para os colegas dele. Se eu estou ou não, isso é problema meu, vocês não têm nada a ver com isso. Ou seja, parece que os amigos dele deviam estar desconfiados ou incomodados, e ele com medo de perder o emprego, ao mesmo tempo que escondendo. Então, uma situação estranha, que de vítima, ele também era, como é que chama? O contrário. Vilão. O vilão da história, né? E eu percebi que ali o que ele estava, na verdade, era sozinho, perdido e desorientado. E já que a gente está em casa, enquanto eles estão trabalhando, quer dizer, eu fico pensando que o meu papel, que é pensar, é ajudar essa energia a fluir, né? Aí eu olhei bem no olho dele, né? Ele não lembrou de mim, tinha trocado de roupa, tomado banho, né? Então eu peguei ele de surpresa, acho que ele achou que eu fosse um fantasma aparecendo ali, né? Porque eu apontei assim para ele, né? Falei, posso falar uma coisa para você? Olha, muito cuidado com a sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Vou te dizer uma coisa. Não adianta usar a máscara toda encharcada com o que escorre do seu nariz. Não vai resolver. Você precisa cuidar da tua saúde. Pensa muito bem nisso. Cuida da tua saúde. Aí puxei R$ 50 do bolso. Nunca faço isso. Nunca dou esmola, é difícil. Pus na mão dele que é para ele marcar aquele momento. Ele ficou me olhando, eu falei, e aí, falou? Tá tudo certo? Entendeu, né? Ele falou, tá tudo certo. E eu vim embora como se eu tivesse, bom, pelo menos, acho que ele vai refletir que existe um meio intermediário entre ficar pingando coriza no queijo, entre como falar com os pares dele e entre como falar com a supervisão. Agora, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque na TV a gente vê nossos líderes políticos falando lá de cima, numa realidade distante, de confinamento, e quando a gente entra em certos ambientes, as coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente, e o que falta para todos nós, para que isso flua, é esse entendimento que é essa introdução que eu fiz aqui. Que se eu olhar a vida como meu guru, a experiência mais banal é uma experiência que me convida a ter foco, estar em estado de meditação e refletir como eu posso agir e interagir com esse organismo vivo que é o mundo, que é o universo. Então, se eu ajo assim, inclusive o medo do coronavírus, da morte, ou a ansiedade, o isolamento em casa, o que vai ser amanhã, crise econômica, lockdown vertical, lockdown horizontal, toda essa confusão que a gente vê na mídia, tudo isso vira trivialidade, porque a gente está olhando de outro lugar. A gente está olhando o lugar do sagrado, que está agindo sobre a Terra, uma vez que o homem não teve competência para ele mesmo gerir a Terra, parece, né? Então, essa primeira reunião online, eu queria agradecer ao coronavírus e dizer que até esse formato aqui, quanto que a gente aprendeu, Zoom, Hangout, em função disso. E que esse que é nosso benefício, esse é o nosso papel, é levar paz, amor e tranquilidade para o pessoal da linha de frente, uma vez que nós, acima de 60 em geral, ou quem está em casa, por uma razão ou outra, nós somos a linha de retaguarda. Então, é levar tranquilidade, entendimento e harmonizar as opiniões contrárias, né? Bom, essa é a introdução, eu já falei bastante. Desculpa falar assim, porque tem que entrar no tema do Siddhartha, e o Siddhartha trata disso, é isso que eu quero chegar daqui a pouquinho, já que a gente vai entrar no tema aos poucos, né? Para poder falar do livro. Então, qual é o formato que a gente vai utilizar nesse grupo que eu tinha proposto? A gente faz aqui, sempre fez ao longo dos anos, a meditação e o estudo da Gita. O estudo da Gita que provê para a gente esse olhar de que só existe consciência. Tudo é consciência.
Não existe Deus e o mundo. Tudo é consciência, né? A gente aprende de um lado. E fazia meditação, que é para exercitar esse olhar. A meditação agora, cada um vai fazer em casa, porque online, e a Cássia mesmo disse que não ficaria à vontade, acho um pouco artificial, e isso é uma coisa que cada um, a gente já sabe, tem experiência, cada um pode adaptar para o seu formato. Então, que a ideia hoje era a gente, de fato, aproximar esses dois estudos e mostrar como que o livro do Siddhartha, né, o Oráculo da Noite, dialoga com o nosso grupo e, principalmente, dialoga com a Gita. Então, se a gente tiver tempo, o recorte que a gente ia fazer é em dois momentos. Um, tratando do Siddhartha, e o outro, preparando para relacionar e tratar com a Gita, para fazer, então, esse entendimento e mostrando que os dois, que o fio condutor, que é a espinha dorsal, é o tema da consciência. É só por isso que o Siddhartha fala do sonho e é só por isso que a Gita fala de yoga, meditação e guerra. Ele está tratando da consciência. E o que é essa consciência, né? Então, é isso que a gente vai procurar ver com esses dois olhares. Então, primeiro, vamos fazer uma síntese de tudo que nós vimos até aqui. Ou seja, a gente fez o estudo da Gita e nós lemos 3 capítulos do Siddhartha aqui juntos. E não acho que hoje seja o momento de a gente avançar para o 4º capítulo. Então, vamos fazer uma revisão de todos os 3 capítulos, trazer uma série de questões para depois abrir para a fala de cada um, né, com as contribuições a partir daí. E para o próximo encontro, a gente dá conta, então, normalmente, dos capítulos seguintes do Siddhartha, né? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é isso, que o tema do nosso grupo é, no fundo, a consciência. E que a consciência não é diferente do mundo, como mostrou essa experiência do supermercado, e não é diferente do que os religiosos chamam de Deus. Tudo é uma coisa só, uma substância única. Como é que a gente vai mostrar isso? Ora, na Gita, isso tem o nome de Atman. Atman, o espírito na Gita, é a própria consciência, né? Então, essa divisão, que a gente chama de dualidade, a visão dualista, é a que divide as coisas em sagrado e profano. E, na verdade, é no mundo que esse sagrado se dá, né? Então, mas o que é essa consciência que eu disse que é o Atman, né? Que a gente já teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho por outros olhares, né? Essa habilidade de sentir, essa capacidade de sentir que os seres vivos têm, né? Essa experiência de eu, a consciência de eu, né? O que é que nos faz conscientes de nós mesmos, do mundo? Da onde surgiu essa consciência, né? Qual é o caminho que conduz da não consciência para a consciência? Qual a diferença entre consciência e inteligência? Quem é esse eu que testemunha a realidade? A gente já viu tanto aqui sobre o que é essa capacidade de testemunhar as experiências do mundo e da nossa própria mente. Nós somos testemunhas do nosso próprio processo mental, né? Então, o que é que são os estados alterados da consciência? Pronto. E agora, devagarzinho, eu fui chegando no primeiro tema, que é o que os neurocientistas tratam hoje em dia. Ou seja, os sonhos. E é aí que entra o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista que percebe a importância dos sonhos para desvendar os segredos da consciência. E é aí que ele faz o diálogo entre ciência e espiritualidade. E é por isso que nós o tomamos como esse objeto de estudo. Bom, dentro do outro lado, o lado que a gente estuda da Gita, da tradição indiana, a gente sabe desde 3.000 anos antes de Cristo, pelo menos,
que existem 4 estados de consciência: vigília, sonho, sono, sonho profundo e samadhi, né? Ou seja, Jagrat, Svapna, Sushupti e Turiya. São esses nomes dentro da tradição que a gente estuda dos textos sagrados do sânscrito. E essa matéria é tão interessante que, e essas pesquisas e as discussões que a gente fez ao longo dos anos, depois que eu cheguei do Canadá, refletindo sobre a tese com o grupo, que foi dando um formato ao livro-blog, que é colocar as coisas na tese numa linguagem mais simples e em diálogo com a realidade, o capítulo 8º do livro-blog trata exatamente da ciência sagrada e da relação com os sonhos. Então, só para dar uma ideia, não quero me estender nisso, mas para mostrar como essa matéria do Siddhartha é absolutamente pertinente ao que a gente faz no nosso grupo de estudo, eu vou compartilhar a tela, só um minutinho, para mostrar... Cadê? Aqui. Já vou chegar lá. Para mostrar esse capítulo. Só um minutinho, tá? Só para mostrar o capítulo como é. Espera aí que não está aqui. Espera aí que vai chegar. Aqui. Será que vocês estão vendo a tela? Não tenho certeza se estão vendo. Estou vendo, sim. Perfeito. Estou vendo. Sim. Perfeito. Sim. Então, olha só. Aqui eu vou passar com o mouse. Capítulo 8º. Rishinyasa, a sagrada ciência onírica e as Nouras. As correntes Nouras do pensamento dos Vedas até o manuscrito do Purgatório e a ciência moderna. Só que se dá através dos sonhos. Lidando no mundo dos sonhos com a insondável angústia. A presença dos ancestrais no mundo dos sonhos. O mundo do sonho e as 3 dívidas. A arte de sonhar segundo o Bhagavan Das. O sonho profético de Dom Bosco. A espiritualidade e tolerância religiosa. Eu cito aí, foi uma experiência minha, eu ainda falo sobre o sonho. Ou seja, só para mostrar, eu vou parar de compartilhar, que esse tema do Siddhartha é rico ao nosso grupo, é rico a discussão que eu levo para a sala de aula, e é rico para a minha própria história de vida. Está presente essas representações, porque eu tenho, por exemplo, Diário dos Sonhos há 40 anos, né? Então, pronto. Então, vamos fazer um resumo do livro do Siddhartha agora. Não é resumo. Eu vou lançar as grandes questões, e aí eu ia pedir, porque eu sei que essas questões, umas tocaram mais uns, outras mais outros. Quem quiser anotar uma ou outra aí, porque eu só vou lançar as questões, depois, quando eu abrir, aí as pessoas falam sobre esse ponto que eles querem dar ênfase na discussão, né? Eu só vou lembrar o que é importante em cada capítulo, para que a gente possa discutir a partir daí, tá? Então, por exemplo, o capítulo 1º, que eu achei uma maravilha do livro, é um convite a gente avançar na leitura, chama Por que sonhamos? E ele já abre esse capítulo, quem olhar ali nas páginas 11, 12 e 13, falando de um pesadelo recorrente que ele tinha desde os 5 anos de idade. Então, ele experimentou o medo, o pânico, porque ele tinha um pesadelo recorrente, e isso o levou depois a chegar aos sonhos lúcidos, inclusive, né? E tinha depois uma pessoa, uma espécie de guru, de mestre, que o acompanhava durante esses pesadelos. É o Siddhartha contando. E por que eu dou credibilidade ao que ele disse? Eu lembrei ao grupo que quando eu tinha 3 anos de idade, eu vivia a mesma coisa, que era o pesadelo recorrente, que se tornou um sonho lúcido e que tinha a presença de um ser que me orientava para tirar aquele aprendizado, sei lá o quê, espiritual, xamânico, daquela experiência, tá certo? Então, está nas páginas 11, 12 e 13. Quer dizer, o Siddhartha se colocando como pesquisador de uma maneira objetiva, mas sem descontar a sua subjetividade.
ele só fala como eu. Isso é muito rico para mim, né? Eu não acredito numa neutralidade da ciência, no sentido que ela tem que ser 100% objetiva. Não existe isso. A subjetividade está sempre presente. E no caso das matérias Eu espiritualistas... estou numa reunião aqui no computador, não posso falar, tá? Beijo. Desculpa. É só fechar o microfone, Mônica. Né? Não, eu desliguei o telefone. Tá. Mas se você quiser do ladozinho ter o microfonezinho, você pode clicar, porque aí qualquer coisa que acontecer aí não atrapalha aqui, não interfere. Né? Então, onde é que eu estava voltando? Peraí, desculpa. Eu estava... Não há neutralidade na ciência. Que sempre vai ter objetividade. Isso. No caso do Siddhartha, para ele, o sonho é importante, inclusive como pesquisador, porque ele vive isso na realidade. Né? E para mim, vamos dizer assim, o yoga, a meditação, o sonho espiritual, do mesmo modo, eu só falo sobre isso porque eu não acredito 100% na objetividade, ou seja, não acho que seja possível você se certificar de uma maneira só técnica e se profissionalizar nessa área sem ter um compromisso como pessoa com isso. E isso, em termos de espiritualidade, quem traduz isso é Lao Tzu, né? Que ele diz, primeiro ser, depois viver, e só então dizer. Quer dizer, eu só vou tratar de uma matéria que eu falo com autoridade que vem de dentro de mim, antes do que de um simples certificado. O certificado ajuda. Né? Se você é certificado como instrutor de mindfulness, o certificado é alguma coisa. Mas esse certificado, ele tem uma garantia menor em relação à tua história pessoal, né? A tua jornada espiritual, que é o que mostra a jornada dos grandes místicos. A autoridade de um São João da Cruz, de um São Francisco de Assis, a autoridade dos grandes seres, vem deles viverem 100% aquilo que eles acreditam. Né? Então, isso está presente na experiência do Siddhartha, e é isso que ele revela nesse primeiro capítulo. Então, ele fala com propriedade, quando ele vai falar do que é a vida objetiva fora da mente, que é quando a gente está desperto no dia a dia, e à noite, quando a gente tem uma espécie de morte. Todos nós treinamos a morrer quando a gente vai dormir. E então a gente sonha, que é quando a gente passa a viver dentro da mente. Né? Então, esse aprendizado de viver dentro da mente, ele mesmo passou a reaprender a partir do seu diário dos sonhos, para poder se lembrar dos sonhos, para poder refletir sobre os sonhos. Então, ele trouxe de volta uma coisa que é ancestral, vem lá dos antigos yogis, que era essa ideia de discutir os sonhos, em grupo, inclusive. Né? Então, essa discussão está presente nas páginas 13, 14, 17, para quem quiser depois tratar sobre isso. E aí você vai se aprofundando nessa área e vai alcançando, então, aqui o contato com a consciência mesmo. Eu comecei falando que o nosso tema era a consciência. E o que o Siddhartha, pesquisador de neurociência, nos afirma? Que os sonhos nos levam aos subterrâneos da consciência. Tem gente que tem a experiência, inclusive, de sonhar dentro de um outro sonho. Você acorda e continua sonhando. Você precisa acordar 2 vezes, 3, para chegar aqui onde nós estamos. Né? E depois, por exemplo, o sonho está tão presente, ou esteve, depois ele foi considerado uma heresia, mas ele esteve tão presente que, por exemplo,
ele aparece em Shakespeare. O que o Shakespeare diz? Somos da matéria da qual são feitos os sonhos. Ele está dizendo, nós somos consciência, que é exatamente o que já diziam os textos sagrados da antiga Índia, né? Então, o Oráculo da Noite, ele deu esse título, porque houve um período em que o sonho era uma autorização para se tomar decisão no mundo. Acertada, errada, claro que você precisa de critério, precisa de ciência, mas ele era utilizado como oráculo, o sonho, né? Daí os sonhos proféticos. Quando tudo isso ruiu, faliu, aí o Freud, né, com o desenvolvimento da psicanálise, passou a falar da interpretação dos sonhos. Aliás, foi isso que gerou a psicanálise, que é o que ele vai tratar depois no capítulo 3º, mas já nesse capítulo 1º, ele fala isso nas páginas 28 e 30, né? E agora a psicanálise, mesmo a freudiana, não tem o status de ciência e jamais terá, né? A gente tem que lembrar, para quem gosta de epistemologia, teoria do conhecimento, e entender esses paradigmas, essas questões ligadas à filosofia da ciência, é só estudar Popper, que dá os critérios de cientificidade. E a psicanálise, obviamente, escapa. Ela não é como a física, a biologia, né, ou a química. São ciências de fato. A psicanálise, tanto que tem brincadeiras, embora Freud tenha feito uma revolução no mundo, fez a gente sair da fase da consciência, para a fase da racionalidade, para a fase do inconsciente, que é a ponta do iceberg, né? Tem muita gente que brinca, porque algumas generalizações dele, né, que se provaram equivocadas, levam algumas pessoas de caráter assim, da ciência mais dura a brincar. Seria Freud uma fraude, brincando com a proximidade dos termos? Não é por onde a gente vai entrar, mas uma importante contribuição de Freud, de fato, é que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Pelo sonho você chega ao inconsciente, ou seja, para todo esse grande mar que a gente dá o nome geral de consciência e que o inconsciente pode ser parte disso, vamos dizer assim, né? Então, fala disso na página 32. E ainda ele encerra esse capítulo falando do sonho lúcido, que é um sonho interessante, porque eu me vejo no meu sonho como testemunha do que eu estou sonhando. E é exatamente esse fenômeno que está na base da ciência da meditação. O fato de eu identificar dois, um vive a experiência e o outro é a testemunha da experiência. Então, o sonho lúcido já te coloca um pouquinho nisso. Então, esse é o primeiro capítulo, Por que sonhamos? Para quem quiser se estender sobre esse capítulo, quando a gente for abrir. O capítulo 2, incrível também, muito importante, chama O Sonho Ancestral. Ou seja, ele vai descobrir que na história desse planeta, em todas as civilizações, em todos os povos, em todas as épocas, a gente sendo consciente disso, mais ou menos consciente ou não, os sonhos sempre foram decisivos e importantíssimos, né? Então, por exemplo, o surgimento da noção de alma, para ele defende como tese, muito interessante isso, que vem dos sonhos, né? Porque o capítulo 2 trata disso, nas páginas 43, 44. Então, a origem do xamanismo, toda a orientação que os xamãs recebem, né, vem desses sonhos de aconselhamento, né? E depois todos nós mesmo, a gente valida esses sonhos, porque a gente passa a sonhar com os nossos parentes mortos. E o que sonhar com o parente morto dá para a gente a ideia? Nas páginas 44 a 47. Dá ideia da alma, dá ideia de alguma coisa que sobrevive ao corpo
Então, é o sonho que é revelador de que existe a alma. Porque se eu sonho, e sonho com alguém que já morreu, né? Isso dá a ideia de que existe essa coisa que permanece quando a pessoa morre. Se a pessoa vem falar comigo, se a pessoa me dá conselhos, quando as pessoas sonham ver a mãe ou o pai avisando de alguma coisa, isso acontece em sonho, né? Para muitas pessoas. Então, isso está na esfera dessa descoberta dos sonhos na sua relação com a espiritualidade. E aí ele apresenta no capítulo 2 as provas de alto nível, na literatura de mais alto nível, na literatura grega, por exemplo, né? Os sonhos divinatórios de Homero, na Ilíada, na Eneida de Virgílio. Né? Ainda fala, tem o sonho divinatório, mas os deuses também punem. Então tem o sonho enganador. Olha que isso me lembra de Descartes, no início da ciência, quando ele fala do Deus enganador, né? Antes de chegar no cogito ergo sum. Né? Então, na tradição hebraica, está na página 61, se alguém quiser falar sobre isso, tem o sonho de José, vizir do Egito. Né? Depois, ainda falando sobre os gregos, né? Existe a relação do sonho com a medicina na Grécia. Ele fala que Asclépio, filho de Apolo, deus da medicina, existia templo dedicado a Asclépio, a essa divindade. E as pessoas eram instruídas a irem dormir no templo para sonhar com a terapêutica e com a cura. Está na página 65. Bom, aí ele passa para o Império Romano e lembra que Calpurnia, esposa do César, e o próprio César, na véspera do seu assassinato no Senado, sonharam com essa tragédia. Está lá, na página 65. Com isso, eu encerro o capítulo 2º. E agora, já preparando para passar a palavra para vocês, eu vou fazer um resumo mais rápido do capítulo 3º, que, para mim, tem o título completamente equivocado, chamado Dos Deuses Vivos à Psicanálise. Daqui a pouco, eu vou sugerir o título que, para mim, me parece muito mais apropriado. Se eu fosse tratar dessa matéria, seria o título que eu escolheria. Né? Esse capítulo 3, ele trabalha com a arte de sonhar, e, inclusive, ele vai dizer que no desenvolvimento da evolução, desde o Paleolítico, desde não sei de onde, o fato de eu sonhar fez com que eu passasse a desenvolver a qualidade numa região do meu cérebro de sonhar acordado. O que quer dizer sonhar acordado? Imaginar, planejar, organizar. Isso vem do sonho. O nosso cérebro depois se desenvolveu e aprendeu a exercer isso porque aprendeu isso com a experiência do sonho. É a tese, não é minha, eu estou falando a tese da neurociência, do Siddhartha, tá certo? Que ele vem assim, está na página 67. E é a partir daí, inclusive, que nasce o eu introspectivo, que ele chama assim. O que é o eu introspectivo? É esse eu que é capaz de imaginar a si mesmo. Né? E ele diz que esse eu não tem mais de 3.000 anos. Ou seja, esse eu que a gente estuda do yoga, o eu da meditação, o eu que está lá no Rig Veda, que fala da testemunha, dos 2 pássaros, isso, de fato, não tem mais de 3.000 anos. Né? E ele vai provar
que é uma coisa maravilhosa. Para mim, é o conceito mais importante que eu aprendi, que eu não tinha nenhuma noção, dos 3 capítulos que eu li até agora, é esse conceito que ele chama de distância semântica. Distância semântica. Eu lembro que nós discutimos no grupo, então estou só relembrando, que é você usar, inclusive, o computador para selecionar algumas palavras. A partir daí, o computador analisa em que medida aquele texto já falava de um eu profundo, de um eu reflexivo, do eu que tinha consciência e era capaz de pensar sobre si mesmo. E ele vai dizer isso por esse conceito, cunhado de distância semântica, que você ensina o computador a identificar essas palavras. Está descrito isso nas páginas 70 e 71, tem um gráfico, inclusive, porque ele vai mostrar que do Velho Testamento para o Novo Testamento, é a tese dele, não vou ajudar de pé junto. Existe uma intensificação dessa ideia de eu introspectivo, que lá muito no início ainda era muito rudimentar, né? Então, isso que ele mostra só para a tradição ocidental, porque ele não conhece a tradição oriental, não pode falar sobre isso. Mas aí, assim, ele cita alguns exemplos da tradição oriental. Ele cita o Buda e a tradição indiana. Para quem? A vida é a matéria do sonho. Tudo é sonho. É um sonho de Vishnu. Vishnu está sonhando e esse sonho é o universo. E somos todos nós. Né? E está na página 70 isso. E tem também os sonhos de Buda, na página 72. Eu não vou me deter, mas se alguém quiser discutir. Para mim, um sonho muito interessante, aí vem de um filósofo taoísta, Chuang Tzu, não sei se é assim que pronuncia, eu vou resumir, isso é a coisa mais maravilhosa, resume toda a teoria dos sonhos e a relação com a realidade. O que é o real? A gente acredita que sabe o que é real, o existente. Então, olha a maravilha do Zhuang Tzu. Ele teve um sonho. Sonhou que era uma borboleta, né? Então, aí ele diz, agora já não sei se era, então, um homem que sonhava ser uma borboleta ou se sou agora uma borboleta que sonha que é um homem. Olha que maravilha. Quer dizer, ele acordou de um sonho onde ele era um homem que sonhava ser uma borboleta. Quem é que diz que agora não é o contrário? Que ele está se vendo como homem, mas que isso não é o sonho da borboleta. Na verdade, ele está brincando com esses níveis distintos de realidade que às vezes as pessoas associam aos estados alterados de consciência aos quais a gente tem acesso ou por algumas experiências místicas, por algumas drogas, ou por sonho. Né? Então, mas isso é interessante porque é um filósofo chinês. Então, a riqueza do Siddhartha, como ele aborda tudo. Mais importante, agora ele vai para a tradição judaico-cristã. Né? Então, ele fala dos sonhos dos reis magos. Tudo é sonho, toda a nossa história. Os reis magos sonham porque eles precisam proteger Jesus. Né? Depois tem o sonho de José. José aceita que Maria nasceu de um anjo, sei lá, foi inseminada por um anjo, pelo Espírito Santo. Né? Então, e mais ainda, esse é mais interessante, o sonho da esposa de Pilatos, que interfere no seu julgamento. A esposa de Pilatos sonha com Jesus e diz para tomar cuidado, para não fazer mal para esse homem, para não se envolver nisso. A esposa sonhou na véspera do julgamento dele. Né? E depois tem o sonho do apóstolo Paulo, que é esse que eu vou... É a partir de Paulo que eu quero... A história de Paulo tem uma coisa muito interessante que eu quero abordar para encerrar. Mas, depois,
existe um período, a partir desse evento que eu vou contar, que eu ainda não contei, que o sonho, claro que existe o sonho bom e o sonho fajuto. Todo mundo interpretava o sonho de uma maneira tola, igual o povão faz. Mas isso nunca impediu que o sonho fosse considerado sério por aqueles que sabem classificar os sonhos proféticos, divinatórios e tudo mais. Mas a partir de um tal momento, mais especificamente a partir de Santo Agostinho, está na página 76 do livro dele. Eu só vou escrever com as palavras um pouco diferentes para dar mais ênfase nisso, que de fato é importante. A partir de São Agostinho, os sonhos passam a ser totalmente desqualificados em função da pouca credibilidade que ele, Santo Agostinho, procurou dar para os seus sonhos eróticos. Eu estou tendo sonho erótico, eu sou Santo Agostinho. Como é que eu lido com isso? Isso não tem sentido, isso não quer dizer nada. Né? Em São Tomás de Aquino, também vai ser dito pelo Siddhartha. Ele cita, não é que ele discute isso, mas ele cita. Né? Nem a acurácia preditiva é prova da origem divina de um sonho. Mesmo que você sonha, a tua previsão se realiza, isso não quer dizer que o teu sonho tem origem divina. Então, a melhor coisa que você faz é se afastar dos sonhos, porque o sonho tem elementos de heresia. E você ficar falando dos seus sonhos, você pode ser julgado como herege e sofrer um processo de inquisição. Isso vai até São Tomás. Né? Agora vem o protesto da águia. Esse é o título que eu daria para esse capítulo. E é com isso que eu vou encerrar a minha fala sobre esses 3 capítulos introdutórios ao livro do Siddhartha. O protesto da águia. Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu não sei como não se deu destaque para isso, ou como não se escreve a história de todo o movimento da reforma protestante em torno desse ponto, ou até do entendimento da tradição judaico-cristã em torno desse ponto. Né? Então, para mim, esse tinha que ser o título, merece ser o título de um livro, na verdade. O Protesto da Águia. Né? E o que é que diz o Protesto da Águia? É uma coisa complicada de ler. Está lá nas páginas de 78 até 81 do livro. Né? Mas o que é que diz? Olha, tem uma referência a um sujeito chamado, não sei como é que fala em alemão, mas é João Hus, H-U-S. João Hus. Esse sujeito viveu 100 anos antes de Lutero. E Lutero encontrou os escritos dele, desse João Hus. Né? E o que acontece é que esse João Hus foi queimado como herege. Era parecido com Lutero. Mesmo tipo de postura do Lutero. Só que esse foi queimado. Antes de ser queimado, ele indo para ser queimado pelo seu executor, né? O executor disse: agora nós vamos cozinhar o ganso. Fazendo um jogo de palavras, porque no dialeto da época, não sei lá em quê, ganso também quer dizer russo. Então, ou seja, nós vamos meter o ganso no fogo, que era o herege. O que ele não esperava, o executor, é que o herege, então, ia lançar a seguinte profecia. Em 100 anos, virá uma águia que você não alcançará. Em 100 anos. Lutero está lendo isso 100 anos depois de João Hus. E tem um comportamento igual ao desse João Hus.
Então, acontece que o Lutero, diferente do João Hus, ele escapa da fogueira. O que acontece? Que o Lutero tem uma sorte melhor e escapa conforme a profecia do João Hus. Escapa. Né? O Papa Leão X, como é que é a história? Peraí. Oh. Frederico III protegia Lutero. Era o protetor de Lutero. E o Frederico sonha com Lutero. E é esse sonho que vai possibilitar a reforma protestante e que o Lutero não seja queimado. E o que é que ele sonha? Isso é uma coisa maluca, mas olha o que eu vou dizer, na minha interpretação. Frederico sonha que Lutero é a encarnação do apóstolo Paulo e que tudo que Lutero fez foi por ordem e vontade de Deus. Isso é um sonho de Frederico. Pode achar que é um recurso dele para negociar com o Papa, com a época, mas está relatado que é um sonho e que é por isso que ele protege. Diz, inclusive, que ele acorda desse sonho assustado, fecha os olhos, volta a sonhar, e aí, então, ele vê que a pena pesada do Lutero, escrevendo aquelas bulas, aquelas coisas todas, é a mesma pena de ganso, daquele ganso que há 100 anos antes tinha sido queimado na fogueira. Uma pena tão pesada e dura que no sonho ninguém conseguia quebrar, porque era a pena da vontade de Deus. Sonho de Frederico. Bom, curiosamente, a partir daí, ninguém mais fala em sonho, porque o sonho passou, então, a representar fonte de blasfêmia e danação. E quem fala em sonho passa a ser acusado de heresia. Né? O sonho somente readquire o seu status com Freud. E é por isso que Freud é tão importante. Não acho que seja porque ele tratou completamente da melhor forma sobre o sonho, mas porque ele corajosamente restabeleceu o status do sonho como uma matéria de investigação para a gente conhecer tudo relativo à fenomenologia da consciência. Com isso, eu encerro essa revisão dos 3 capítulos, preparo o gancho para a discussão da Gita, mas antes da gente falar umas palavrinhas sobre a Gita, vou fazer um intervalo e tudo mais, a gente passa agora para a fase de discussão dos 3 capítulos do livro do Siddhartha. Eu vou atuar só como facilitador, assim, se a coisa não fluir sozinha, né? Só para organizar, porque aqui eu estou vendo todo mundo e eu consigo, mais ou menos, garantir ordem, para que todo mundo fale sobre aquilo que quiser. E eu prefiro iniciar perguntando se alguém se voluntaria a começar. Vou começar a falar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e todas essas passagens que nós já lemos, já discutimos no nosso grupo. Às vezes um faltava, outros faltavam, mas é toda a matéria vista, revista. Esse foi o resumo, que foi feito a ponte com a Gita, em pouco, mas que agora, então, a gente pode voltar para discutir, analisar, criticar, concordar, discordar, trazer a contribuição de cada um. E se não existe, eu vou provocar, então. Tomo a liberdade de dizer, por exemplo, eu sei que
Mônica, de todos nós, é a que mais tinha avançado e a que mais cuidadosamente estava lendo esse livro. Então, será que eu posso pedir? Mônica, quer abrir essa discussão, esse diálogo? Oi, tudo bem? Estou aqui. Enfim, eu sou, como é que se diz? Favorável, né, aos sonhos. Sou uma... Acredito, né, e acho que são coisas que a gente reprime e são instintos. Essa história da fogueira, né? Essa história toda da punição. Então, a Igreja Católica, eu acho que ela não tinha interesse em libertar isso, né? Eu acho que o sonho ele é libertador de alguma maneira, às vezes pode ser um sonho ruim, um pesadelo, mas de qualquer maneira está apontando para alguma coisa, né? E o Freud ele trouxe isso para estudar até a histeria, né? E você vê que quando você fala em São Tomás de Aquino, acho que é São Tomás de Aquino, né, que tem os sonhos eróticos e que é reprimido. Então, não, eu acho que é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que então ele mesmo, né, como um homem católico, ele não se permitiu analisar, né? Não se permitiu sentir a sexualidade, né? E eu acho que isso é um dos instintos mais profundos e violentos que a gente sente mesmo, violento que eu digo no sentido de forte, né? Que a gente sente e que a gente tem que compreender isso e que até o Oriente, né, veio muito com a Kundalini, com essa energia que não é só físico, não é só o macaco, né? Que isso pode ser transformado. Só que a gente nunca lidou com isso, a gente nunca pôde lidar com essa transformação porque ele foi reprimido. Então, isso para mim é muito importante, né? Pelo fato de eu ter sido, quer dizer, de eu ser mulher, né? Mas eu ter tido uma adolescência nos anos 60. Né? Então, que era uma coisa que a gente não podia trabalhar essa energia, né? Porque ela era reprimida. Então, quando ela vinha, só podia ser sexual, né? Só podia ser fisicamente sexual. Né? Quer dizer, você não trabalhou aquilo... É a mesma energia da arte, da liberdade, né? do prazer em você... cantar, de você dançar, de você fazer uma coisa bela, né? Do bonito, do prazer do belo. E então é uma sociedade que foi reprimida pela igreja e pelo machismo, né? Porque essa sedução feminina, né? O que era uma coisa reprimida pela família, né? A família tinha que ser protegida como a mulher para procriar. E isso gerou uma histeria, né? Feminina, principalmente, né? Mas que não deixa de ser humana. Né? É isso que eu tenho a dizer, por enquanto. Alguém quer comentar o que a Mônica disse ou avançar um outro ponto? Eu quero comentar assim, um ponto. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho o seguinte, só um comentário, Rubens. A questão da discussão, você tem que levantar a pergunta, Está falhando. Do que vai ser discutido antes. Formular objetiva. Pode repetir? Não está agora tá falhando. Para mim, falhou algumas vezes. Estou botando mais próximo aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Vamos ver se melhora. Assim. Melhorou? Melhorou? Bom, Eu desliguei
câmera para Então, ver se eu acho diminui o seguinte, fluxo. eu acho que, antes da gente abrir para discussão, tinha que formular uma pergunta assim, objetiva, talvez polêmica, se, nesse caso, essas questões levantadas pelos sonhos, elas têm, em cada um de nós, como é que basta? Porque cada um aqui, eu sou judio, outro é cristão, outro é budista, seja lá, cada um na sua base. Então, eu acho que uma questão antes de abrir, é isso. A segunda questão que eu queria pontuar, que eu não sei se vocês viram, mas no Netflix apareceu muito recentemente um seriado chamado Freud. E eu fiquei até 2h da manhã vendo esse seriado, que tem tudo a ver com essa discussão, porque não é um seriado, muitos capítulos têm 16 capítulos, que é depois dele ter feito, vamos dizer, a parte de criador dele, Falhando ali. E é uma fase nem respeitado. Ele estava sendo escorraçado, inclusive com essa cunha de judeu, né? Aí tinha essa história, porque lá na Áustria tinha toda uma problemática contra os judeus, então ele entrava na comunidade científica com uma vertente dos sonhos que eu desconhecia totalmente, mas totalmente, porque ele traz uma versão que pode ser verídica ou não sei, mas é interessantíssima, tá? Se chama Freud, esse seriado. Que é exatamente aquilo que a Mônica comentou, que ele trouxe aspectos, por exemplo, a histeria que a Mônica comentou, a base que ele descobriu, a base da histeria, que era um comportamento que aparecia reincidente nos casos psiquiátricos, aparecia muita histeria, e ele não estava entendendo qual era a base disso. E ele percebeu que a base era uma anulação de uma situação biológica. Então, como você citou Santo Agostinho, ele descobriu, a partir das experiências que ele estava tendo ali com os pacientes dele, ele descobriu que a histeria ela tinha uma base, por exemplo, anulação da sexualidade, a pessoa, um caso, um santo, né? Mas outro caso, uma mulher que estivesse anulando a sua sexualidade, seja que motivo for, ela virava histérica, porque ela, no consciente, ela estava anulando uma função biológica dela, sexual. Então, e ele foi descobrir isso pelo estado de hipnose que ele levava os pacientes e também com o uso de drogas, a cocaína principalmente. Então, esses estados alterados que as drogas levam, elas tornam possível até esse estudo. E um comentário para o Rubens sobre o que eu acho que entre a ciência e essa questão da espiritualidade, eu acho que a ciência ela vem depois, quer dizer, ela se baseia no empirismo. Observa, 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 observa e procura um padrão. Tá? Então, foi o que o Freud fez.
Por isso ele fez o Tratado da Psicanálise, porque ele foi observando N pacientes com todas as dificuldades de ninguém acreditar que era uma coisa tão nova. A base, que, na verdade, é uma base científica, mas ele tinha um número de casos muito pequeno, né? Hoje em dia, isso se expandiu. E foi a primeira base, né? De um tratado científico. Então, é isso. Eu aí deixo aí uma pergunta que eu tenho para o Rubens, que ele faz a questão do apóstolo Paulo. Você disse que ia comentar que foi uma etapa posterior a Jesus, quer dizer, e ao sonho do primeiro José, das vacas gordas, das vacas magras no faraó, para já depois o José, o esposo da Maria, que já aceitou o sonho, né? Isso aí já foi 1000 anos depois, eu acho. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o sonho do apóstolo Paulo, que você disse que ia comentar e não comentou. Tá bom? Então, é isso. Não, desculpa, eu acho que eu me expressei mal na hora, falei de improviso. Na verdade, era o sonho que Lutero teve, que ele era o próprio apóstolo Paulo. Então, a encarnação do apóstolo Paulo, né? Isso foi o que eu disse ali. Disse mal, não disse bem, mas foi isso que eu quis dizer. Agora, antes de passar para outra pessoa, na verdade, eu queria te pedir, Ani, tuas contribuições eu sempre anoto aqui, porque tem que levar a sério. Primeiro que eu vou procurar o seriado sobre Freud e vou assistir, tá? E a outra, de abrir a discussão com uma pergunta, aqui maravilha, aqui estamos todos no mesmo barco e no mesmo pé. Então, a sua sugestão é real, eu acho fantástico, ainda está em tempo, e eu pediria, inclusive, que você lançasse essa bola. Qual a pergunta-chave para que os outros e para que a gente também oriente o restante da discussão? Se alguém quiser caminhar por aí, ou inclusive. Eu, na verdade, na minha fala... Rubens, é o mediador que formula a pergunta. Quer dizer, dentro do protocolo da discussão, é o mediador que lança a pergunta, e aí deixa a discussão fluir. Eu não tenho uma pergunta. Se eu tivesse, eu até colocaria. Mas estou dizendo também para os próximos, pegar uma questão polêmica, em que existam, no mínimo, 2 versões polêmicas, pode ter mais, né? Eu acho que assistindo o seriado do Freud, você vai se inspirar muito, porque é muito bom, é muito novo, é muito bom. Para dizer isso, porque eu fiquei até 3 horas da manhã e eu só me desliguei porque tinha essa nossa reunião hoje, porque ele é fascinante, tá? Eu realmente acho que dali vão surgir algumas questões bem polêmicas para a gente. Nesse momento, eu gostaria de ouvir os outros. Só um minuto, então. Eu vou passar para a palavra, mas só lembrar, então, que, claro, eu não peguei essa grande questão-chave, mas o resumo que eu fiz dos 3 capítulos foi com uma série de perguntas para cada um avançar por qualquer uma delas, né? Então, talvez faltasse... Porque a gente está fazendo o resumo de tudo. Agora, para a próxima, eu vou fazer isso também. Vou fazer uma grande pergunta para trazer junto com essa discussão. Então, faço isso para a próxima vez. E agora eu vou passar a palavra, então, para a Silvia. Oi, gente. Bom, primeiro eu vou colocar a base aqui, né, da minha participação. Quando eu encontrei esse grupo, foi uma coisa que eu não sabia como espetacular ia ser o acesso a esse conhecimento
ligado à construção da consciência humana ancestral, né? No acesso a esse conhecimento. Então, eu estou aqui por autoconhecimento, eu não sou cientista oficial, né? Eu sou uma cientista amadora da vida. Eu procuro, como a Ania falou, observar, encontrar os padrões. E eu faço isso aqui, agora, no meio da pandemia, e observo ao longo da história as repetições, e aí daí a gente vai tirando o que fica, os valores eternos, vamos dizer, chamar assim, ou as coisas mais sólidas, que na verdade são as menos sólidas, né? As coisas mais importantes, que são as menos materiais, mas que sustentam o mundo material, né? Que aí uma palavrinha que eu descobri no grupo também, com a Cássia, que é a autodeterminação, que significa essa coisa de você persistir, assumir a responsabilidade diante das coisas que acontecem, ou seja, você identificar e agir a partir do seu eu, que com o crescimento da consciência se torna, se Deus quiser, cada vez mais o eu sou. O eu sou agindo a partir de cada um de nós. E essa liberdade e essa consciência, ela é muito revolucionária e é muito perigosa para quem detém o controle do mundo material e ainda está nessa vibração equivocada de que não importam os outros, importa eu acumular, eu defender o conforto, me isolar o máximo possível do sofrimento, da realidade alheia. E essa ilusão carrega cada vez mais para outros sofrimentos, outros tipos de sofrimento, e fica o mundo nessa roda aí do samsara, né? Então, o que eu entendo, o que eu sentia, quer dizer, ou seja, eu, dentro da minha experiência, não tenho essa visão científica da Ania, fantástica, que trouxe essa informação, essa palavrinha, anulação lógica. Que coisa mais genial que é você considerar o seu corpo, ou seja, a gente está aqui estudando o espírito e é preciso considerar o corpo, então considera, né? E aí isso foi sensacional para eu assim, juntou as pecinhas, confirmou que essa coisa da meditação, do yoga, das práticas, da alimentação, da respiração, tudo isso significa o quê? Você considerar o sistema, né? Para que não fique histérica, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Bom, aí o que eu senti em relação aos sonhos, em relação à minha experiência, é que por conta da minha educação católica e por conta enfim, de todo o background aí de família e tal, provavelmente de gerações e gerações, e minha alma, minha própria caminho de alma, para mim, existe uma questão de dificuldade de implementação das coisas que eu posso fazer pelos outros com aquilo que eu já aprendi. Ou seja, é trazer da experiência intelectual ou mesmo espiritual à prática. Então, quando vocês estavam falando, quando você estava fazendo esse resumo, eu percebi que, especialmente em relação à evolução do diálogo interior, ou do sonho, ou do você considerar aquilo que está dentro do seu diálogo interior, eu tirei essa reflexão que o diálogo interior é uma revolução, né? Uma revolução, evolução e possibilidade de transformação do mundo exterior, que ameaça o status quo
E toda essa história que a Mônica estava falando também da liberdade, da sexualidade, do sonho como libertação de padrões sociais, tem a ver com isso. Não quer dizer que a gente já tenha alcançado, né? A gente está no caminho dessa libertação, né? Libertação da alma, enfim. Mas eu agora me enrolei um pouco. O que eu queria falar é que eu tive muitos sonhos lúcidos, muitos não, poucos, mas muito marcantes. E ao longo da minha história foram acontecendo coisas que estão me mostrando que eu estou num caminho de individuação. Então, é isso. Queria dizer que eu me sinto cada vez mais responsável pela minha ação e me sinto mais forte a partir da minha vivência interior, independente do que o mundo tenta colocar através dos meios de comunicação que servem aos propósitos de manutenção da escravidão do pensamento, da escravidão do sentimento, da escravidão das necessidades. Acho que o sonho e esse diálogo interior eles podem servir para a gente alcançar uma outra realidade possível. É isso. Eu agradeço, Silvia, pela sua fala, agradeço a Ani, agradeço a Mônica. Muito aprendizado, porque o ser se dá na relação, já que ser é interser, né? Então, é nessa troca que todos nós, juntos, crescemos, né? Porque juntos, cada um é mais. Eu acho que todas as falas fazem com que o grupo convirja nessa direção. Muito feliz com tudo e convido, tem Valesca e tem o professor Antônio Rito. Quem quiser pegar a palavra, quem estiver sentindo que é hora. E a Cássia? Ah, deixa ela para o fim. Quer falar? Cássia, se pronuncia, Cássia, pelo amor de Deus. Olha o poder feminino aí, Cássia. Fala para falar daqui a pouco. Depois eu falo, daqui a pouco. Então, quem vai falar? Bom, Rubens, eu acho que a Valesca tinha uma precedência aí, mas se ela não vai falar, eu falo. Está me ouvindo? Perfeitamente. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e agradecer muito o convívio com o grupo. Agradecer, sobretudo, a minha satisfação, sobretudo, é por conta da diferença, né? Estou aprendendo muita coisa, a preencher aqui umas 4 páginas de observações. Então, eu preciso dizer um pouquinho, né, de qual ponto eu observo e de que posição eu vou falar, né? Eu sou um cara antigo, né? Já vivi muito e sou neto. Eu sou primeiro da minha geração, primeiro neto da minha avó, que era uma maga, né? Era uma mulher que, na visão de hoje, talvez ela fosse chamada de corregira, né? Em tudo quanto era lugar de espiritualidade, ela era muito respeitada, né? Porque ela tinha lá uma magia, rezava coisa, etc. E eu fui menino no colo, depois na mão, indo para esses lugares sem entender absolutamente nada, né? Bom, isso é uma origem que me acompanhou a vida inteira. A vida inteira eu estive envolvido com espiritualidade em termos de suas práticas, né? Não exatamente dos seus entendimentos. Mas depois que eu cresci um pouco, para essa história não ficar comprida, eu acabei me formando matemático. E nunca exerci efetivamente a pesquisa em matemática, porque logo, anos 60, eu fui jogado em tecnologia da informação. E tecnologia da informação naquela época, ela não era uma ciência nem uma engenharia, era uma arte, né? Cada um fazia conforme podia fazer. E quando você entendia
alguma tecnologia, vinha outra tecnologia, né? E até hoje é assim. Nós que trabalhamos com tecnologia da informação somos condenados a um estudo permanente e a permanente ignorância. Quando você entende alguma coisa, vem outra. Bom, eu tive que começar a implantar sistemas em empresas grandes. Eu trabalhei em empresa grande do setor elétrico, primeiro na Chesf e depois em Furnas, que é a mesma coisa, uma do Nordeste, outra do Sul. E eu pude ter contato, ainda que sem formulação boa, do que eram níveis de consciência. Porque nós desenvolvíamos sistemas aprendendo e treinados em linguagem de programação, em linguagem de máquina, essas coisas todas, mas quando íamos implementar aqueles sistemas, nós implementávamos em pessoas, né? Eram as pessoas que seriam transformadas pelo sistema, teriam suas práticas modificadas, e as grandes dificuldades, né, envolvidas na implantação de sistema era essa. Era você ter feito uma coisa lá na solidão da relação social e no esmero com a técnica, e depois aquilo não encontrava lugar na sociedade, né? No meio social. E a gente, para implantar aquilo, era na marra. Era na marra. Você tinha força da diretoria, entrava, quem estivesse na frente voava, né? Troca, bota outro e tal, é uma agressão. E de novo, eu fui me conscientizando da complexidade, né? E dos níveis de realidade, os níveis de realidade de cada um. Eu comecei a ter muito sucesso na implantação, cresci na empresa, virei superintendente de informática de Furnas, por conta de ter me preocupado com as pessoas. Eram elas que eu recebi meu sistema, eu comecei a me preocupar com elas, e aí os sistemas entravam. Eu aprendi que um sistema ótimo, fantástico em termos tecnológicos, que as pessoas não entendiam ou não queriam, você não conseguia implantar. Mas um sistema ruim, tecnologicamente falando, mas que as pessoas queriam, estavam envolvidas, você implantava. Até porque todos eles tinham defeitos, né? Então, o importante era esse relacionamento social. Então, tem algumas coisas que foram mudando a minha vida. Eu perdi a... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Mas eu perdi a... Não, está perfeito. Pois é, mas eu não estou vendo nada. Não? Não, A tua voz está perfeita, está alto, claro. A imagem também. A gente está tudo vendo. ótimo. Tá tudo certo. Pois é, mas eu não estou vendo nada. Se me dá um tempinho, porque está me pedindo aqui. Vou ter que achar você de novo, Rubens. Vou ter que achar você aqui. Está me pedindo para entrar eu estou sem imagem nenhuma. Eu estou vendo aqui a... Vou entrar de novo. Se dezembro, 948, 530, 188. Olha só, entrei. Ok, desculpa, eu devo ter feito devo ter esbarrado aqui. Bom, enfim, comecei a perceber isso. Até que aconteceu na minha vida um sujeito chamado Tartang Tuco. Não sei se vocês conhecem. Sei, conheço. Ele tem um livro adorável chamado Gestos de Equilíbrio. Até o nome é bom. Até o nome é bom, né? Bom, ele teve aqui no Brasil talvez há uns 40 ou 50 anos, né? Talvez menos um pouco. E foi ele que me iniciou nesse negócio de meditação. E depois, mais recentemente, eu tive um contato com um cara chamado Basarab Nicolescu. Ele é uma autoridade em transdisciplinaridade. Ele tem um livro traduzido para português. Autoridade o quê? Não entendi. Em transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. Ele tem um livro traduzido para português, Manifesto da Transdisciplinaridade. Eu vou me fixar um pouco nessas imagens. Uma outra imagem, não sei se vocês conhecem, que mexeu na minha cabeça e me jogou nesse plano da consciência, que é a galinha e a águia. Vocês conhecem essa história? É uma história... Todo mundo conhece, eu não conto. Não? Essa história é a seguinte, né? Um caçador... Ele, depois do Frei Boff, escreveu um livro sobre isso, mas essa história, a beleza dela, ela foi contada na ONU por um embaixador africano de um lugar que estava sendo oprimido pelo Ocidente, e diziam que o africano era burro, era limitado, e por aí iam, né, a respeito dos africanos.
E ele vai na ONU, num ambiente de educação, fazer uma palestra em defesa dos africanos e conta essa história. Que um caçador, um homem do mato lá, andava pelo mato e vê uma ave ferida. Ele pega a ave, parecia ser um filhote, ele pega a ave e leva a águia lá para a casa dele e cuida dela. Cuida daquela ave, né, que ele não sabia o que era. Pequenininha, jogou no galinheiro, botou no galinheiro. E aquele bicho foi criado ali com as galinhas. Foi criado com as galinhas, cresce com as galinhas, daqui a pouco vai ficando uma coisa muito desconfortável, né? Porque a águia vai crescendo, vai ficando enorme, mas ela grandona, já adulta, andava com as galinhas, né? E ficava com as galinhas e deixou aquilo para lá. Era uma coisa curiosa, as galinhas eram criadas lá num espaço solto, e lá e a águia até andava como galinha. Antecipando um pouco, ela adquiriu consciência das galinhas, né? Era aquele seu ponto de observação, era assim que ela via a vida. Até que aparece lá um ecologista, um sujeito mais aculturado, vê aquilo e fica desesperado, acusa o pobre homem lá de ter acabado com a águia e tal, e resolve restaurar o espírito da águia. E leva a águia várias vezes para a montanha e tal, mas a águia, assim que ele soltava a águia, que nem uma galinha, corria lá para o galinheiro. Até cortar a história, ele tenta, até que ele percebe que está conseguindo despertar a águia. Um dia, ele leva a águia lá para resolve que era o dia do tudo ou nada. Ele leva a águia para o alto de uma montanha, no nascer do sol, pega a águia pelas pernas da águia, né? E começa a falar para você: uma águia, você há de voar, você tem que voar, o espaço é seu. E ali, joga ou não joga a águia, né? O sol nasceu, quando o sol apareceu assim mais forte em termos de luz, ele sentiu a águia vibrar, segurando a águia pelas pernas, e tem um momento de coragem e lança a águia no espaço. E a águia despenca, né? A despenca e ele perde a águia de vista do ponto de observação dele, se desespera, matei a águia, até que ele vê a águia alçar o seu voo e virar uma águia, né? Passa por ele, etc. Mas aí vira uma águia e não aparece mais no meio das galinhas. Eu estou falando isso porque eu tenho dificuldades com sonhos. Eu não sonho. Quando menino tinha pesadelo. Acho que era coisa da minha avó. Tinha muito pesadelo. Ela que resolvia aquilo. Mas foi nesse ponto que eu descobri que nós somos muitos. Nós somos um monte. Nós somos uma porção de coisa. Tem alguns exemplos, né? Você, 8 horas da noite, conversando e tal, e vamos marcar o seguinte: amanhã vamos acordar às 5 horas, 6 horas vamos correr na praia, que amanhã vai ser um dia lindo, você topa, animada, entusiasmada. Às 4h30 o despertador toca e você repensa isso. Porque essa pessoa que está ouvindo o despertador não é a pessoa que combinou animada de noite na corridinha. Então, é desse ponto de observação que eu me encontro hoje, e esse negócio da consciência me atormenta, né? Eu abri um projeto, como o Rubens falou, sobre estudos da consciência, e hoje eu estou bastante comprometido em estudar isso, né? Meio quem sou eu, né? A meditação, ela tem me levado a ser, às vezes, acariciado com os meus pensamentos, às vezes atormentado por eles. A meditação tem me ajudado nisso, mas o sonho em si, eu não consigo vê-lo dessa maneira assim onírica, né? Eu consigo ver como estados de consciência diferentes, né? Uma base da transdisciplinaridade acusa a ciência, né? E esse é o nascimento da transdisciplinaridade, acusa a ciência de ter fragmentado tanto conhecimento a ponto de acabar com os sábios. Não há mais sábio hoje na ciência, né? Não há mais sábios. Um cientista hoje é um especialista em cada vez menos detalhes. Acho que foi a data dele, em 2006, 2005, foram produzidos algumas dezenas de milhares de papers de base científica de altíssimo nível. E segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, a maioria deles foi lido por uma única pessoa, o autor. Não há mais como você ser sábio, porque você sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? A especialidade, para dar um exemplo que todos nós lidamos com muita dificuldade, é a medicina. A medicina.
a medicina hoje. Eu, quando era menino, eu tinha o doutor Francisco Álvares, que cuidava da gente, criança, né? E nós éramos apaixonados pelo doutor Francisco. Ele cuidava da gente com uma confiança quase que sacerdotal nele, né? E era ele quem cuidava da gente. Nós íamos a especialistas. Eu tenho um problema gravíssimo na garganta de voz, e nós íamos a especialistas. Mas não conversávamos com os especialistas. Os especialistas conversavam com o doutor Francisco e ele que nos orientava, ele que cuidava de nós, ele era o nosso médico. Hoje, você vai num médico, num especialista, o mais provável é que ele te peça alguns exames, você volta nele com os exames, ele ou te pede mais exames ou te manda para outro médico. Você precisa ir no médico, precisa ir no médico especialista tal, porque fragmentou, porque cada um olha de um nível de realidade diferente e de um aprofundamento de consciência de maneira diferente. Minha busca hoje, e tenho me dedicado a isso, aliás, eu me encontro com o Rubens na vida, o que nos juntou foi exatamente esta discussão sobre consciência e níveis de consciência e posição da minha consciência neste momento aqui, que será diferente daqui a 10 minutos, quando eu vou fazer uma reunião daqui a umas 2 horas, vou fazer uma reunião com meus netos e eu vou mudar completamente de consciência, né? Eu vou virar um idiota servil e apaixonado com aqueles meninos correndo na minha frente numa telinha pequenininha, o que me faz feliz e triste ao mesmo tempo. Enfim, é desse ponto que vejo e acho que quero agradecer ao grupo mais uma vez, agradecer ao Rubens por estar aqui ouvindo vocês, um ponto de observação tão diferente, e dizer que sonho para mim é quando você visita um nível de realidade ao qual você não tem acesso por enquanto na sua visão lúcida e quando você está em vigília. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria só falar uma coisa que eu pensei no Fernando Pessoa, quando você fala dessa multiplicidade, né? Quer dizer, ele é múltiplo. Nós todos, né? Só que ele fez disso o personagem. Ele assumiu. Claro. Muito bem lembrado. Eu muito feliz com o depoimento, com a presença de todos do grupo, né? E antes de convidar a Valesca e a Cássia, queria saber se alguém, como Mônica, quer comentar sobre as palavras do professor. Senão, eu passo ou para a Valesca ou para a Cássia. E a gente caminhando já para o final. Eu tinha programado mais coisas, o outro, mas acho que é demais, eu acho de bom tamanho a gente ficar nesse formato e terminar por volta de 11 horas ou perto de 11 horas. Né? Então, não vamos fazer a segunda parte do estudo, vai ficar até 1h da tarde, não faz sentido. Tem um material aqui, mas não é. Eu acho que não ia ser produtivo. A gente vai intercalando depois, vamos ver como as coisas avançam. Então, quem vai falar? Parece que é a Valesca. Oi, todo mundo me escuta? Sim. Ah, perfeito. Não, antes deixa eu até explicar, porque eu estava com 2 conexões, porque até no teste, no dia que eu fiz com o Rito, o meu computador está com algum problema, o microfone, e eu não consigo falar, então eu ia ficar só escutando, e como é meio desconfortável ficar do celular, vendo todo mundo, né, no computador dá para ter a visão panorâmica, aí eu acessei pelo celular, para até pelo telefone mesmo. Bom, eu, a princípio, né, Rubens perguntou quem ia falar, eu, a princípio, não me senti assim, não sei, não me senti com vontade assim, de externar pelo tema. Aliás, eu acho que eu me senti dentro de um dilema, porque eu comprei o livro, né, comecei a ler o livro, está aqui, mas o livro ele não me cativou. Então, para mim, a leitura do livro não foi agradável, porque as coisas, apesar ele traz muita informação, tudo, mas eu não sinto o coração, não tocou meu coração, então ele começou cansativo. Então, eu fiquei com o seguinte dilema, eu falei, eu só não sei se eu vou continuar no estudo, porque eu não consegui ter amor a esse livro. Eu estou falando muito
sinceramente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem um grande, sempre que a gente se reúne, sempre que a gente troca essas, né, as ideias de cada um, a gente cresce como pessoa, a gente cresce, quer dizer, uma mente, como aquele dito, uma mente que se expande nunca volta a ser pequena. Então acho que nessas trocas, a gente olhando outros pontos de vista e analisando, a gente vai crescendo. Então, sempre é muito prazeroso estar com vocês, sempre as reuniões me fazem bem, mas especificamente eu fiquei com esse dilema que eu estou falando. Um outro ponto, e esse momento, acho que todo mundo está meio de, não sei se também é em questão desse momento que a gente está vivendo de coronavírus, eu nos últimos dias eu fui muito mexida com toda até eu conseguir me equilibrar diante dessa situação, porque a gente tem um monte de ferramenta espiritual, né? Eu sou uma pessoa, minha vida toda, com 12 anos eu li o meu primeiro livro da série do André Luiz, Nosso Lar, e desde então nunca mais parei de estudar. Então frequentei várias coisas, sou mestre em Reiki, Uesa, espiritismo, kardecismo, então tudo voltado à espiritualidade sempre me chamou muita atenção e construiu o ser que eu sou hoje. E aí veio esse novo vírus, né, para mudar a ordem mundial toda e balançar todas essas estruturas. Então, até eu conseguir me adequar de novo, porque primeiro você é bombardeado pela mídia, você abaixa a tua frequência, você vê um monte de coisa, e depois você descobre que você tem também ferramentas que você consegue ter uma visão e sair um pouco, né, desse maia, dessa ilusão. Eu também acho que eles são uma ferramenta, assim, de um oráculo realmente importante. Eu também tive algumas experiências, né, com alguns sonhos, como a Silvia citou, alguns sonhos que foram muito, que você sente que é um sonho, mais que um sonho, né? Quase como uma experiência, né, que você está tendo real com algum guia, com algum mentor espiritual. Gostei muito dessa ideia que o Rubens colocou aqui do Diário dos Sonhos. Então, Rubens, agradeço. A partir de hoje, eu também vou criar um Diário dos Sonhos. Acho isso bem importante, porque eu já tive assim, sonhos realmente muito, muito especiais, que depois você acaba perdendo aquilo. Uma outra sugestão, a gente está também nessa nova ordem mundial, né, que agora a gente tem que se encontrar assim, por videoconferência, só uma sugestão e um ponto de vista meu é que eu acho que a princípio a gente ainda está se engatinhando, ainda está se acostumando com esse tipo de reunião, mas até em relação ao que o Rubens falou, que a Cássia, né, Cássia, que você falou, eu não me sinto confortável de fazer aquela, né, a prática da saúde, né, a prática de meditação aqui, eu acho que assim, de repente, mais a gente ficando um pouco mais acostumado com esse tipo de reunião, talvez vocês se sintam à vontade para fazer isso, porque como a escola de meditação que eu faço parte, que é a Uesa, a mestra está lá na Austrália, a gente tem que acabar se adaptando a esse tipo de formato. Então, eu até queria convidar vocês, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, todos os dias tem o que a gente chama lá na TV da Uesa, que é a meditação global diária. Então, ela 10 minutos, por volta de 7 horas, uns 10 minutos antes a mestra se conecta, fala algumas palavras, ela fala em inglês, e depois tem alguns minutos de meditação e realmente, agora ela está fazendo ao vivo, antes eram meditações gravadas em várias partes do mundo, mas nesse momento, pelo né, momento difícil que a gente está vivendo, ela está entrando todos os dias ao vivo e tem sido muito bom. Nós fizemos um curso, desculpa, eu estou falando da Uesa, mas é só para usar como exemplo para esta nossa prática, porque nós fizemos um curso que, inclusive, ela pediu que cada pessoa estivesse com a sua garrafinha de água, então ela à distância mesmo, nós fizemos uma prática que ela energizou, vamos colocar assim, irradiou essa garrafinha e falou, vocês vão bebendo e quando chegar no finalzinho completa, só para que vai estar sempre com aquela energia. Ou seja, eu acho que a gente
consegue, sim, fazer, mas, claro, quando todo mundo se sentir à vontade, uma prática, até todo mundo ter sua garrafa também de água, se a gente quiser fazer aquela prática da saúde, de tomar água, que essa agora, pelo menos por enquanto, está sendo a nossa realidade. E, assim, eu de coração eu sinto vocês todos próximos, eu sinto assim, meu coração irradiando amor para vocês, e eu me sinto recebendo também esse amor. Então, o fato de cada um estar em cada casa, para mim não muda nada. Assim, eu sinto, parece que no mesmo ambiente, porque na realidade a gente está bem conectado. Então, a minha só sugestão é essa, para a gente não fechar essa janela, né, de oportunidade também, da gente um dia poder realizar uma prática, uma meditação, assim, mas tudo isso aos poucos, para a gente se adaptando. E, assim, eu só queria encerrar com o meu dilema, porque, assim, para mim, realmente, não foi... desculpa, tá, gente? Não foi... Não me apaixonei pelo livro, assim, eu fiquei lendo, eu li até o 3º capítulo, assim, o que eu também gostei dessa palavra, autodeterminação, que eu também anotei aqui, gratidão, Cássia também, que trouxe esse termo. Eu li por minha autodeterminação. Acho o tema muito interessante e não sei, ou se eu não continuo no grupo. É isso. Posso fazer uma observação? Claro, deve. Então, eu adorei a sua sugestão. Quando a Cássia se sentia à vontade, eu sentia essa vontade, eu sentia saudade, sentia necessidade de fazer meditação. Eu também me sinto muito próximo, apesar de estar só a carinha ali, pequenininha, mas também me sinto super próximo. A hora que ela quiser, eu estou disponível para fazer. Também. E em relação ao livro, olha só a situação que eu me encontro. Eu não li o livro, não sei se vou ler o livro. A minha cabeça está sobrecarregada, eu continuo trabalhando normalmente, mas eu estou usufruindo de quem está lendo o livro e trazendo o sumo do livro para mim. Então, é por aí. Ah, ok. Ô, Valesca, como é que escreve o Êxodo? Como? Eu até mandei no grupo o Então link. pego lá. Human Universal Energy Spirituality Academy. É HUESA. É a Academia da Energia Espiritual e Humana. Ok. Obrigado. Outra coisa, Valesca, é 7 horas da manhã ou da noite? Não, é pela manhã. É pela manhã. Pela manhã. Ela geralmente entra uns 10 minutos antes e ela tem feito assim tem mostrado umas mensagens interessantes. Inclusive hoje passou até uma apresentação em PowerPoint, porque ela é médica também, e falou um pouco do coronavírus, né, que todo mundo acha que é um organismo vivo, mas que não, é só um pedaço não é um organismo, não é uma bactéria, né, que é um ser vivo. Então ela fez. E uma coisa até legal que eu posso trazer da fala dela de hoje, que eu achei muito interessante, porque na nossa escola a gente tem assim, o costume de, pela saúde, a gente conversar com as células do nosso corpo. Quer dizer, não dá para conversar com o vírus, porque ele não é vivo, né? Ele não tem essa vontade própria, mas que a gente conversasse com as células do nosso corpo para que elas se mantivessem saudáveis. Que, né, você mesmo e eu tenho esse hábito de algum tempo. Antes, quando eu vou fazer uma cirurgia, eu peço licença ao meu corpo, eu falo, olha, você vai se submeter a isso, eu peço que as células... Então, porque todas as células têm consciência, né? Pelo menos é uma coisa que eu acredito. Então, também achei interessante isso, a gente nutrir, né? Voltar essa energia para as nossas células. Então, é isso. Rubens, então, Rubens, olha, eu queria saber a sua opinião. Eu falei do livro que eu estou lendo com autodeterminismo. Não, como é que é? Determinação, Cássia. Vou passar a palavra para a Cássia, ela também quer comentar. Agora, a sensação sobre o livro
Eu tinha comentado isso aqui no grupo. Eu senti que é um apanhado tão fantástico, tão genial, de tudo sobre o assunto, mas a arrumação do livro não é a que eu faria também. Eu não acho que tem um capítulo que é muito descritivo, tem um capítulo que é muita informação que talvez não precisaria, porque não está contribuindo para o tópico que ele escolheu aprofundar, porque é uma resenha imensa. Mas eu faço esse esforço de ir ali beber, porque o tema é rico e em nome do grupo. Eu não lembro quem sugeriu esse estudo, e eu comprei a ideia para a gente levar. Mas o grupo não se define por esse livro. Esse livro está dialogando com o outro trabalho. E à medida que ele se tornar secundário ou menos importante, a gente passa a pegar as contribuições dele e discutir com outro olhar. Hoje, eu ia fazer isso nessa segunda parte, mas de repente a gente vai mais devagarzinho com o livro, não precisa ler, a Silvia também não está lendo, e volta para o texto que a gente conhece e para o olhar do nosso grupo. A gente pode fazer isso naturalmente. Agora, a presença, a gente podendo participar, claro que é legal, porque a gente já formou uma egrégora, a gente já é um grupo. Então, dá vida para o grupo, os grupos, membros, estarem presentes. É claro que é rico. E a gente procurar manter essa energia, trazer quem não veio, porque a partir daqui a gente funciona como um polo de radiação. Eu sinto como facilitador, o meu trabalho é ser esse amálgama, tentar dar uma coesão. E se um lado desmotiva por uma razão ou por outra, tem que ir repensando. A única coisa que é inegociável é a linha mestra, que é a arte e a ciência da meditação, a teoria e a prática. Então, tem a prática, de fato, que é conveniente, e tem o estudo. E o estudo que a gente escolheu com o olhar sobre a Gita, que é desde que o grupo foi fundado, foi quando eu trouxe, eu cheguei do Canadá, uma tese. Então, isso sendo fiel, o resto é como se fosse a carne que você vai colocando no esqueleto. Se uma não está indo bem, a gente vai trocando por outra, tem essa linha mestra. Vou passar a palavra para a Cássia, porque eu acho que ela pode dar o fecho nessa reunião. Namastê. Namastê. Bom, eu vou comentar um pouquinho o que a Valesca falou do livro, porque eu assisti a palestra do Siddhartha, acho que umas 2 ou 3 vezes eu ouvi falando. E eu achei assim, impressionante como ele me tocou assim como pessoa, que ele está assim, parece que está em sintonia com aquilo que a gente acredita, até para a nossa população, para o nosso país, acho que para o mundo. E quando eu fui ler o livro, eu também senti a mesma coisa, Valesca. Eu falei, o livro não me tocou, porque eu achei assim, da mesma forma que a palestra dele, por exemplo, a primeira que eu vi na PUC, eu achei extremamente longa, porque ele começou, a Anitta estava com a gente, acho que ele começou por volta de 3h30, 4 horas da tarde, às 8 horas não tinha acabado. Eu achei que ele podia ter feito no livro uma síntese um pouco melhor desse assunto, como o Luiz falou, ele tem tudo no livro, mas não é de um escritor que toca a gente para você não quer parar de ler, tem muita coisa que você pega um livro que você não quer parar de ler, né? A outra coisa que eu também, então isso eu li uma parte só, mas é como a Silvia falou, eu também o Rubens está mais envolvido com esse estudo, e eu acho que a gente está aproveitando disso até para pensar em como fazer a relação desse livro com a Gita, por exemplo, com o Bhagavad Gita. Esse também esse é um dos nossos objetivos. André, daqui a pouquinho te liguei, eu estou numa reunião com a Cássia, tá? A outra coisa... Eu não posso falar agora, André. Então... Gente... Essa é minha irmã que está ligando. Só um minutinho, André. A outra coisa é a questão da prática. Hoje, assim, quando o Luiz falou que eu me sentiria desconfortável... André, só um minutinho. Não?
assim, eu mesma não me sinto desconfortável, não. Eu queria sentir como seria a reunião do grupo hoje. Porque nós fazemos algumas práticas, mesmo com o Francisco, lá com o pessoal de Aracaju, a gente faz online a prática da saúde, da lua cheia, e a gente faz a consagração não só da água, mas de alimentos. Então, essa ideia de trazer a água, trazer nosso alimento, para mim não tem problema nenhum. Então, eu queria sentir como seria essa primeira reunião hoje, porque eu achei que foi muito bom a gente estar junto aqui para discutir uma fase tão difícil no mundo todo que a gente está vivendo, né? Em relação agora ao que o Rito falou, Rito, com esse trabalho com o pessoal da área de ciência, né? Embora eu seja engenheira, mas estou mais ligada à parte de ciências químicas, né? A parte das ciências matemáticas e da natureza, eu também sinto, como você falou, que hoje a gente tem uma série de especialistas que sabem tudo de quase nada. A gente tem essa discussão, acho que é mundial, e eu sinto que alguns grupos estão mudando esse conceito. Eu estou começando a entender que a gente não pode tratar tudo, a vida, né? A nossa vida, como algo segmentado. Tudo faz parte disso. Então, eu vejo alguns grupos já mudando essa relação com a ciência. E teve uma época que a gente jamais poderia falar de ciência e espiritualidade. Ainda tem muita gente que encara isso como algo surreal. Mas tem muita gente que está se aproximando. Pessoas que há 10 anos evitavam falar disso e já estão se aproximando e discutindo como se fosse parte da nossa vida. Então, eu sinto que as coisas estão mudando, estão seguindo uma evolução bem interessante. E quando eu falo do sonho, para mim, eu sempre associo com aquela questão da meditação na ação. Quando a gente fala, às vezes os sonhos, eles são ensinamentos, para mim, por exemplo, de como eu tenho que agir no mundo. Então, a Silvia falou, estou trabalhando como nunca. Quando na semana passada, terça-feira passada, quando a UFRJ resolveu começar a quarentena, eu fui até terça-feira, né, dia 17, e aí, no dia 18 me chamaram para essa questão dos hospitais, né, a dificuldade que os hospitais estão passando de não ter álcool, a coisa básica, o álcool 70%, o álcool reciclado, o álcool em gel. E aí a gente começou a formar um grupo que eu achei, porque para químico isso é tão fácil da gente formular, a nossa dificuldade não é nessa formulação, é de como viabilizar isso em quantidades grandes, não só para os hospitais da universidade, o complexo hospitalar da UFRJ tem 9 hospitais, e o pessoal estava desesperado. E aí eu falei, isso é meu sonho agora. Eu falei, eu quero ajudar a salvar vidas. Como que eu posso fazer isso? Levando minha experiência, a questão da gente conseguir se envolver com grupos que pensam de forma diferente, harmonizar. E tem sido um trabalho fantástico, assim, é muito trabalho. Estou ficando 16, 17 horas por dia, porque passou essa atividade. Está atrapalhando. É melhor fechar o microfone, que ele está falando que está uma barulho. Tá dando para ouvir? Pode falar. Claro, tá ótimo. Essa atividade, que ela estava restrita ao UFRJ, da gente conseguir o principal desafio, conseguir os insumos para preparação, porque a gente tem muito a aprender ainda. Quando surgiu essa pandemia, muitas empresas que vendiam produto por X, começaram a vender por 10X, inviabilizando todo um trabalho que poderia ser muito mais fácil. E aí a gente começou a trabalhar por doações. E essa semana foi riquíssima. As doações que nós conseguimos, elas não seriam possíveis numa época normal. Tantas pessoas ligando, tanta solidariedade. E aí, isso aí vai se estender para o Rio de Janeiro todo, porque a nossa meta agora é abastecer o Rio de Janeiro
abastecer os hospitais, não só com álcool, mas com EPIs e outras coisas que eles precisam, né? Envolvendo o pessoal da área de impressão 3D e outras coisas, para a gente conseguir viabilizar esse trabalho para o pessoal da saúde, que está tão envolvido agora. Então, tem sido uma experiência muito forte. E eu sempre penso isso, né? Essa questão da meditação na ação. E hoje cedo, né? Ontem nós tivemos uma reunião do grupo por Skype, que durou 3 horas. Eu confesso que eu fiquei um pouco cansada, que já tinha trabalhado a semana inteira um trabalho muito pesado. E quando eu me acordei hoje, acho que era por volta de 2h30 da manhã, eu vi as mensagens que eu não tinha conseguido ler ainda ontem. E aí eu estava sentindo assim, dor de garganta, que você vê tanta coisa, você começa a sentir algumas coisas. E eu fui trabalhar antes do nosso café, e eu falei para o Rubens, eu senti um cansaço incontrolável, que para mim aquilo funcionou. Eu acabei sonhando com tudo que a gente está vivendo, e parece que foi assim um sonho de cura, porque eu acordei sem dor de garganta, disposta a trabalhar e disposta a participar dessa reunião. Então, para mim, tem sido uma experiência muito importante. Eu estava falando com o Rubens, né? Quando a gente deixou de se encontrar, eu falei, poxa, estou sentindo falta do nosso grupo, porque cada pessoa pensando de uma forma diferente, acho que só enriquece a gente. Então, só queria agradecer por tudo. Namastê. Bom, Mas posso fazer a prática, se a gente adaptar para um formato que não fique tão cansativo assim para você, acho que vai ser importante para a gente. Eu dou força. Pode. Posso colocar só uma coisa? Não, primeiro, Cássia, assim, já postei lá no grupo, parabéns, achei fantástico. Eu até fiquei pensando, pô, será que lá no IEM a gente não tem algum reagente, de repente, que possa, pensei no peróxido, mas eu vou até ver, porque infelizmente lá também nossos reagentes são muito antigos, mas eu achei muito bacana essa iniciativa, né? Assim, realmente, nesse momento, a solidariedade é tudo. Agora, em relação ao que vocês falaram sobre os especialistas, né? Essa coisa da pessoa estar cada vez mais sabendo muito de muito pouco, né? Eu já tenho assim, uma outra visão nisso. Eu entendi o ponto de vocês, mas eu acho que isso faz com que a gente tenha que trabalhar em equipe. Por exemplo, no meu grupo, a gente tem pessoas com várias especialidades, né? Aquela coisa do multidisciplinar, e isso também a gente tem que usar essa coisa também de uma forma positiva. Eu até indico para vocês também esse Freud que a Ani falou. Eu estava louca também para começar a assistir, mas Lorena fica me pedindo, espera, mamãe, que eu quero começar a assistir com você. Eu nunca começo, mas hoje, depois do que a Ani falou, eu vou assistir. Eu indicaria também Travelers, os viajantes, que nesse justamente é uma equipe do futuro, que ela é formada por 5 pessoas que voltam para tentar resolver aqui, para que o mundo não acabe numa catástrofe, num apocalipse. Então, é um grupo de 5 especialistas, que é um historiador, um engenheiro, um soldado, um médico e um líder. Então, eu achei interessante eles ressaltar também essa coisa de que a gente tem que estar junto, tem que estar conectado, tem que trabalhar em equipe, e um complementando o outro, como a gente várias vezes colocou aqui, né? Cada pessoa de religiões diferentes e que vem aqui e traz o conhecimento. Então, eu achei também interessante, só quis pontuar, mas eu entendi o que vocês falaram em relação aos especialistas. Mônica, passo para você. Mas, Valesca, assim, uma coisa que eu sinto, eu nunca fui por essa linha de especialistas, mas tem grupos que são assim, que torcem o nariz quando você põe uma coisinha diferente para discutir. Ainda tem muitos assim. Mas, por exemplo, mistura química e arte, química e a ritualidade e outros assuntos, eu sinto que a gente tem esse papel de que tudo é importante. Cada um traz uma contribuição.
E isso está mudando no mundo. O mundo hoje, as melhores universidades que conheço, pelo menos na minha área, não se fala mais em química, física, matemática, engenharias e outras coisas. Eles fazem discussão por temas. Então, quando eu falo do meio ambiente, você pode envolver o químico, o físico, o engenheiro, o historiador, o geógrafo, o meteorologista, e aí não se fala mais em coisa assim muito rígida. Mas é muito difícil a gente mudar, principalmente aqui, a gente não está tendo apoio nenhum, né, do Ministério da Educação. A gente tem que ir fazendo isso aos poucos. Mas eu também acredito que cada um traz essa contribuição. O grupo multidisciplinares, eles conseguem fazer pesquisas fantásticas, porque elas, de fato, são as mais importantes. Eu tenho essa ideia de conseguir mudar e trabalhar por temas, sabe? Porque você envolve as pessoas sem nenhum tipo de um é melhor que o outro, é mais importante. Não, todos são. Mas ainda tem muitos grupos fechados. A gente vai mudando aos pouquinhos. Gente, eu peço licença, tá? A gente... Namastê, muito obrigada e aguardo... Namastê, Mônica. Nós estamos encerrando já também. Tá, obrigada. Até mais. Alguém quer uma palavra final? Falar alguma coisa para a gente encerrar? Silvia? Não? Então, acho que eu queria só agradecer. Eu acho que foi uma primeira experiência. Eu gostei. É muito importante a gente mostrar mesmo no que a experiência foi bem sucedida e no que ela precisa ir mudando, se adaptando. E a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, negociando aqui ou negociando por WhatsApp. A gente vai conversando e combinando. Em princípio, nossos encontros são quinzenais, então a gente tem uma semana para digerir, refletir tudo isso. Eu vou tomar a liberdade de gravar esse vídeo, está sendo gravado, vou ver se ficou bom, compartilho no grupo e depois, daqui uns dias, a gente pensa no próximo passo, que em princípio é a cada 15 dias esse encontro nosso, né? A gente pode adaptar o formato levando em conta a experiência de hoje, outras sugestões que vão surgindo. A gente vai estar aberto lá para isso. Se ninguém tem mais nada a dizer, a Cássia quer falar. Depois eu vou ver o que a gente precisa, eu te passo. De repente tem lá no IEM alguma coisa. Tá? O problema é o que eu te falei. Quando você falou, eu lembrei logo do peróxido de hidrogênio. Eu falei, pô, eu acho que nós lá, porque eu não... A gente conseguiu uma doação de 1.000 quilos. Ah, ok. Depois então, eu vou realmente, o estado lá, os reagentes são muito antigos. Aí eu não sei qual a condição, porque há muito tempo que a gente não compra. Eu trabalho isso com ácido sulfúrico, que já saiu da validade. Infelizmente, a nossa... Mas aí o que acontece é que eles pode estar com uma concentração um pouco menor, não é que vai estar, né, você sabe, não é que está deteriorado. Mas aí eu posso ver com... A gente agora não está em home office, está trabalhando presencialmente, não estamos presencialmente, mas eu pelo menos uma vez por semana eu estou indo lá, porque tem que ligar os exaustores, do almoxarifado, então eu posso até ver se a gente tem alguma coisa também. E outra coisa que eu queria perguntar é se vocês estão trabalhando com alguma doação em dinheiro, não sei, alguma conta. A gente tem fundos abertos com uma fundação. Eu posso passar para vocês depois, porque a gente está comprando algumas coisas que a gente não consegue produzir, material, insumo para impressora 3D, por exemplo. Eu passo para vocês depois, se eu puder divulgar para as pessoas. Tá? Ok. Não, sim, a gente contribui com o que puder, divulga também. Então, acho que é um trabalho super importante nesse momento. Então, agradecer mais uma vez a todos e a gente se vê por aí, em breve. Namastê. Namastê, gente. Obrigada.